Aí eu pergunto, o jogador diz a vocês que não quer renovar. O Cruzeiro demonstrou interesse. O Cruzeiro apresenta uma proposta salarial, um projeto de futebol. Aí o jogador fala, eu vou vazar para Minas Pedro Gerais. Lourenço, Vou lá encher. Ele falou sobre a polêmica da... Nós até falamos aqui, né? Anteontem, eu falei isso na rádio hoje, mas a audiência rotativa... André, mas ele viu mesmo, viu? Ele viu mesmo. E aí a gente falou aqui sobre esse negócio lá, o Atlético Paranaense e tal. Teve roubo, não teve treta, não teve aliciamento, não teve nada disso. Uma negociação, primeiro que o Cruzeiro informou que tinha interesse no jogador. A partir do momento que o Cruzeiro informa que tem interesse no jogador, Pedro Júnior, acho que o Pelaipe também, acho que os dois trataram isso. A partir do momento que eu te informo que eu tenho interesse no atleta, o atleta está em fase de negociação, você vai lá e adquire mais um percentual, porque você sabe que eu quero. Então você quer ganhar mais, você adquire um percentual. Aí você abre negociação de renovação com o Cauã Moraes, que é titular no seu time, o Petralha. Titular no seu time. Só que ele não ganhava 8 mil por mês, cara, entre CLT e direito de imagem. Ele não ganhava 8 mil por mês, ele dava um pouquinho mais de 8, não ganhava 10 mil por mês. Um pouquinho mais de 8. Você for lá no Guarani de Divinópolis, lá na SAF, os caras estão preparando o time para a segunda divisão, o salário é isso aí, cara. Então você estava pagando para o seu jogador, não, mas nós estávamos em fase de negociação. Pois é, irmão, mas só que aí vocês dormiram, de que chute, sabe por quê? Porque vocês dormiram, o Cruzeiro viu a multa, foi lá e vral. Aí eu pergunto, o jogador diz a vocês que não quer renovar. O Cruzeiro demonstrou interesse. O Cruzeiro apresenta uma proposta salarial, um projeto de futebol. Aí o jogador fala, eu vou vazar para Minas Gerais. Vou lá encher o rabo de queijo, me ajuda aí, ué. Então foi aliciamento? Não. Foi roubo? Não. A multa tá lá, vocês não valorizaram o atleta e perderam o atleta. E é do jogo, tá? É do jogo. Põe o Pedro Lourenço para falar aí, Andrezão, por favor. Em primeiro lugar, vocês não vão vocês iam perguntar algumas coisas lá do atleta dele, não ia? Mas eu vou falar só uma coisinha aqui que não tá nem para falar e deixar claro o seguinte, nós acreditamos no jogador, acreditamos no potencial dele, é um jovem, né? Se eles não acreditarem, não interessa para nós. E nós não tiramos, não roubamos nada de ninguém. Nós acreditamos e pagamos por ele. Então, nós não temos aqui que explicar ou falar nada. Isso é direito, é legal e já foi feito isso com a gente também e a gente não está aqui chorando nem reclamando. Então, só para falar isso, para deixar esclarecido. Que você seja bem-vindo, você é um jovem, o Joaquim já vem te monitorando há bastante tempo, né, Joaquim? E que você seja bem-vindo, você vai ser muito querido aqui, a torcida te apoiou bastante, né? Todos aqui, né, a torcida está anfólica, né, até por as outras coisas que aconteceram, mas que você faz o seu trabalho, tranquilo, você vai ter seu tempo, né, que você é muito novo, mas a gente espera você ter por nós aqui muitos anos, viu? Que seja bem-vindo e que deixa as coisas de lado aí, vamos para a bola que é o importante, né? Agradecer aos seus pais que estão aí, né, que você está aqui de braços abertos e a gente já tinha tentado várias vezes, né, Joaquim, te acompanhando, o seu trabalho, de todos eles, né? Isso aqui deu do ano passado, nós estamos de olho nele, né? Mas deu certo e tudo tem um momento de Deus, né? E o momento de Deus é esse e nós estamos juntos aí. Obrigado, viu? Aí o homem falou, explicou bem. É importante dizer assim, o Cruzeiro queria o jogador, a característica do jogador foi mapeada pelo departamento de scout na figura do Joaquim Pinto e tentou negociar, como você disse bem, HG. Eu acho que no caso do Atlético Paranaense entrou sim o fator... o Cruzeiro tentou trazer o jogador de outras maneiras. Repito, ele não foi mapeado pelo valor da multa rescisória baixa. Ele foi mapeado por características. Lembrando, o Cruzeiro tem um lateral direito que está no estaleiro, em breve vai se recuperar, mas até pensando em 2026, a gente não sabe se o Fagner vai seguir no Cruzeiro. O jogador tem o interesse de permanecer, mas teria que existir uma negociação com o Corinthians. E eu acho sim que o fator Atlético Paranaense entrou em questão quando o último recurso para adquirir o jogador foi o depósito da multa rescisória do atleta.
acho que não será uma característica do Cruzeiro no mercado brasileiro sempre fazer esse tipo de movimento. Eu acho que foram várias situações que convergiram para que o Cruzeiro fosse adquirir o Cauã Moraes da maneira que acabou adquirindo junto ao Atlético Paranaense. HG? Cara, sinceramente, assim, o Atlético Paranaense tratar como roubo de atleta, o Cruzeiro pagar uma multa rescisória, que é algo previsto na legislação nacional, que é algo que está no contrato do jogador, documentado em todas as partes, eu acho simplesmente inadmissível, velho. E assim, é inadmissível. O Atlético tratar como roubo de atleta é um absurdo completo. Porque se você tem uma multa rescisória... Não é Atlético não, irmão, é Atlético. Tá, o Atlético Paranaense. Você tem uma multa rescisória, ela pode ser paga. Cara, se eu tô aqui, tô sabendo que pra o contrato que do HG... num contrato? Exato, para isso. Para proteger, não só para proteger, mas caso você tenha condições de pagar, você vai lá e paga. A maior transação do ponto de vista financeiro da história do futebol é por meio de multa rescisória. O PSG comprou o Neymar do Barcelona pela multa rescisória de 222 milhões de euros. Isso é algo absolutamente comum. Então, se naquele momento a diretoria do Cruzeiro entendeu que poderia pagar a multa rescisória, que era de 9 milhões e 700 mil reais do jogador, que é o Cauã Moraes, o Cruzeiro tinha que ir lá e pagar mesmo. Isso é algo absolutamente comum. O que o Atlético Paranaense poderia ter feito? Aumentado o salário do jogador. Se o salário do atleta fosse 50 mil reais, não seria esse o valor da multa. Porque a multa rescisória pro futebol brasileiro, ela é 2.000 vezes o valor do salário na CLT. Então, o Cruzeiro paga 9 milhões e 700 mil reais. Ou seja, um salário do atleta na CLT de 4.850. Eu não posso olhar para isso e achar que não, é um absurdo o Cruzeiro vir aqui pagar a multa. Ora, se existe uma multa na porcaria do contrato, então qualquer clube poderia chegar e pagar o valor da multa. O Cruzeiro simplesmente fez o que tinha que ser feito. Não pode se tratar como roubo, acho isso inadmissível. Acho que isso não deve ser tratado dessa forma. E, sinceramente, o Cruzeiro está 100% correto de ter feito o que fez. E ponto final. E aí, no mais, que eu posso dizer para vocês é chora na cama que é lugar quente.